Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Salmo 119. Então a palavra diz ali, a partir do versículo 1: Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que me tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Então, olha o que o salmista diz aqui. Ele é bem extenso, o Salmo 119, né? Eu li aqui até o versículo 16. Então ele diz que felizes são os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. E essa foi uma ordem que foi dada por Deus. Lembra dos devocionais anteriores que eu falei para você ali, né? No anterior, ali depois da morte de Gideão, que o povo se voltou, ou seja, contra Deus. Voltaram, né, a praticar as mesmas coisas. Abandonaram a Deus e começaram a cultuar os deuses estranhos dos povos o qual eles já haviam sido expulsos da terra para que eles tomassem posse aonde Deus deu a vitória para eles. Então, eles começaram a adorar os deuses dos seus inimigos. Você já parou para pensar nisso? Ao invés de eles adorarem o Senhor, que tirou eles do Egito com mão forte, com braço estendido, que proveu água da rocha, que deu as codornizes, que proveu o maná. Eles saíram de lá com ouro, prata, joias, eles saíram de lá abençoados. O povo só soube murmurar, ele nunca soube ser grato. A palavra diz que quando Deus deu a ordem a Moisés para que mandassem os espias subir para olhar a terra prometida, apenas 2 voltaram de lá com um relatório de acordo com Deus, Josué e Calebe. Tanto que Deus disse que daqueles murmuradores, ou seja, de 10 líderes, olha quantas descendências, gente, que eles não entrariam na terra prometida. Então ali Deus disse, salvo Josué e Calebe, porque neles eu vi outro espírito. Aqueles 2, tanto que Josué e o Calebe, eles disseram que da forma como eles receberam a promessa de Deus lá no Egito, assim como Deus falou que seria terra, eles imaginaram na sua mente e guardaram no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Foi isso que eles fizeram. Os 2, eles disseram que a terra era muito melhor do que aquilo que eles haviam imaginado quando Deus disse que eles iriam sair do Egito e iriam para uma terra que manava leite e mel, onde 2 homens tiveram que trazer um cacho de uva. Você já parou para analisar? 2 homens foram necessários para que trouxessem um cacho de uva daquela terra. E eles souberam olhar o quê? Os gigantes, só olharam o povo que estava lá. Mas Deus, ele deu
aqueles povos, depois que o corpo do último murmurador caiu ali no deserto, eles, depois de 40 anos, eles puderam entrar na terra prometida, tomar posse daquilo que eles haviam recebido como promessa lá no Egito. Então, para você ver que feliz os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal e que andam, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Então, por que eles não cumpriram fielmente? Tudo aquilo que Deus havia falado para Moisés, que Moisés escreveu. Porque até a vinda de Jesus, o povo vivia na lei. Mas depois que Jesus veio, nós vivemos no período da graça. Quando Jesus morreu e ele disse, está consumado, o véu se partiu de cima a baixo, nos dando livre acesso ao trono. Que através do nome de Jesus nós entramos na presença de Deus. E não existe outro mediador entre nós e Deus além de Jesus. Não tem, não existe. Então, eu preciso cumprir. Como o salmista disse aqui, como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E é isso que nós devemos fazer. Guardar a palavra no nosso coração para que a gente não peque, para que a gente não tropece, para que a gente não fale engano, para que a gente não fale mentira. A palavra de Deus, ela deve estar no nosso coração. No momento em que nós ouvimos, a fé é gerada. A palavra diz o que? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que aqui Deus deu a ordem para o povo, que era para eles meditarem nas escrituras. Quando Deus chamou a Josué, ele disse, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora é contigo. Você vai fazer esse povo passar o Jordão. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E lá na terceira advertência, Deus disse para ele, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Por quê? Porque Deus sabia que assim como Moisés, o Josué iria conduzir pessoas com diferentes gênios, temperamentos, forma de pensar, sentimentos, alguns com inveja, alguns com ciúme, com sentimentos contrários, pensamentos contrários aos de Josué, e ao contrário daquilo que Deus estava ordenando. Por isso que Deus disse para ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque ele iria precisar daquele alimento para ter força, para não murmurar, para não reclamar, para não perder a paciência com aquelas pessoas que inúmeras vezes se tornaram rebeldes, revoltosos. Quantas vezes eles se voltaram contra Moisés? Quantas vezes eles se voltaram contra Arão? Porque eles queriam o posto, vamos dizer assim, o cargo deles, mas eles foram chamados por Deus. E isso, gente, é algo que Satanás tenta disseminar dentro das igrejas. A dissensão, a briga, a inveja, a pessoa querer ir para a igreja querendo cargo. E não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos esconder a palavra do Senhor no nosso coração. Nós precisamos ser moldados dia após dia. Nós precisamos dizer, Senhor, me molda. Me limpa, me purifica, me mostra, Pai, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou deixando de fazer, as coisas que eu estou omitindo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ser pessoas corretas, honestas, sinceras, íntegras, retas. Quando Satanás... Quando ele viu Jó, ele estava, lá no lugarzinho dele. Aí Deus
estava observando e Satanás, ele estava caminhando na terra. E Deus disse: viste o meu servo Jó, temente a Deus, se desvia do mal, que ele era um homem íntegro, reto, temente. Aí Satanás disse: porque tu dá isso, aquilo, aquele outro para ele. Deus, ele conhecia o coração de Jó. Só que por que Deus teve que deixar que Satanás fosse lá tocar nas coisas de Jó, menos na sua vida? Não era para tirar a sua vida. Porque Jó, a legalidade, a porta que Jó tinha aberta era do medo. Aquele medo impedia que ele confiasse no Senhor de todo o coração. Porque ele disse, quando tudo aquilo aconteceu, quando ele perdeu os filhos, o gado, os servos, tudo, exatamente tudo, ele disse: o que eu temia me sobreveio. Então era a porta que estava aberta na vida de Jó. Jó precisou, a duras penas, passar por aquele processo para que ele pudesse confiar em Deus, tanto que ele disse: hoje os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Foi lá naquele momento, quando a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre, quando ele pegou um pedaço de telha para raspar as feridas que ele tinha. Ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: você fala como uma louca. Nu eu saí do ventre e nu eu vou voltar. Eu não vou levar nada daqui. Então Jó, ele não pecou contra o Senhor em nenhum momento. Ele era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Deus sabia, ele falou isso para Satanás. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Aí Satanás disse: pois é, ele é assim porque tu dá isso para ele, tu dá aquilo. Mas só que Deus sabia o medo, a porta que Jó tinha aberta. Então, nós precisamos meditar na lei, ou seja, nas escrituras, na Bíblia, na palavra. Conhecer a palavra. Saber o que Jesus conquistou na cruz para nós. Jesus nos deu saúde, nos deu vida eterna. Uma nova aliança onde nós temos acesso ao trono do Pai, a salvação. Ela está disponível. Mas a salvação, ela só é alcançada através de Jesus e de mais ninguém. Somente Jesus pagou o preço. Somente Ele nos comprou, Ele nos reconciliou. Então hoje nós temos o ministério de reconciliação, porque antigamente nós vivíamos distantes do Pai. Quando Ele riscou a cédula da dívida, do pecado, da morte ao qual nós fomos vendidos por Adão e Eva, o nosso irmão mais velho, Jesus, pagou a dívida. Ele foi o provedor, o remidor da nossa vida. Aí sim, Deus nos adotou. Deus pôde nos adotar. E nós podemos dizer: Abba, Pai. Aí nós podemos dizer: Pai. Ter a certeza e a convicção de que nós temos um Pai, um verdadeiro Pai, que suportou ver o seu único filho morrer naquela cruz para que a gente pudesse o quê? Não perecer, mas ter a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Pai amaria alguém assim. Só Deus. Só Deus. É só Jesus, mais ninguém. Quem seria capaz de vir aqui padecer tudo que Jesus padeceu? Toda a humilhação, traição, rejeição. Você já parou para analisar tudo que Cristo sofreu antes dele chegar na cruz? A cruz foi só o final, mas Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi traído. Ele passou por tanta coisa e no final ele chegou lá no Getsemane e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê? Jesus sabia o cálice que ele ia beber. Jesus sabia que ele ia beber o cálice da ira do Pai quando ele estivesse levando sobre si todo o pecado.
Porque a única coisa que fazia separação e que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então Jesus precisou nos comprar, nos resgatar, nos trazer de volta. Você já imaginou que Jesus ele vertia gotas de sangue no seu suor? Da aflição que ele estava passando por saber o que ele iria enfrentar, mas mesmo assim ele disse: Pai, a tua vontade e não a minha. Ele foi para a cruz, ele padeceu, ele morreu aquela morte, ele levou a nossa maldição, ele levou a nossa culpa, ele se fez maldito por nós. É o que diz a palavra. Então, que gratidão. Você tem reconhecido a bondade do Senhor na tua vida? Você tem sido grato ou você tem reclamado? Todos os dias quando você abre os olhos, a primeira coisa que você sabe fazer é reclamar. Então está na hora de você mudar o teu pensamento, mudar as tuas atitudes. Está na hora de você começar a meditar nas Escrituras, começar a ler, deixar o Espírito Santo falar o teu coração. É um momento de você se despir da velha criatura. Se tem algum resquício dela na tua vida, ela precisa morrer. Você precisa nascer de novo por completo. Ser lavado pelo sangue do Cordeiro, ter as tuas vestes brancas alvas como a neve. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Se nós não procurarmos nos santificar através da palavra, como o salmista disse aqui, como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos pedir para Deus nos dar força, porque o salmista aqui, ele sabia, ele era ser humano. Ele disse: Senhor, me ajuda. Em outras palavras, ele disse aqui, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Porque ele sabe que situações iriam se levantar para fazer com que ele muitas vezes se desviasse da presença do Senhor, que ele viesse esfriar na fé. Mas ele disse: me ajuda a guardar os teus mandamentos, que eu não me desvie dele, da presença. Então, isso é necessário. Dizer: Senhor, me ajuda a guardar meu coração, porque eu não quero pecar contra ti, Pai. É nós que escolhemos, é nós que temos que nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu faço isso, eu fiz isso, eu já fiz aquilo, me perdoa, me limpa, Pai, eu não quero mais pensar assim, eu não quero mais agir assim, eu preciso ser desse jeito, Pai, eu preciso mudar. Mas é nós que precisamos compreender isso. Quando Jó disse: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará no teu caminho. Porque a escolha vem de nós. Quando nós determinamos algo é porque nós tomamos uma decisão, uma escolha. Então, através da nossa escolha, nós devemos nos permanecer firmes nela, para que a gente possa ver a luz resplandecer, a bênção chegar na nossa vida, o milagre acontecer. Eu preciso guardar os mandamentos, os princípios, os preceitos do Senhor. Eu preciso andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, assim como Jesus, sendo filho, disse: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E quantas pessoas querem que só a sua vontade seja feita? Quantos casamentos estão sendo destruídos porque não tem diálogo? A última palavra é a do fulano ou é a da ciclana. Não, porque eu não mudo, porque o homem não vai mandar em mim, porque a mulher não manda em mim, porque não sei o que. E ali vai. Por quê? As pessoas não renovam a sua mente, não mudam as suas atitudes, não conversam. Num casamento é duas pessoas que se tornam uma só, com manias, com defeitos que tem que se encaixar um no outro. Por isso é o tempo do namoro, o tempo da pessoa se conhecer, da pessoa ver como é que ela é, com o pai, com a mãe, o seu proceder, o seu falar, as suas atitudes.
para ver se vai encaixar com as delas, com a dela ou com a dele. Então isso tudo tem que ser analisado. Ter diálogo. Hoje um escolhe o lanche, amanhã o outro escolhe. Hoje vamos comer pizza, tudo bem? Tudo bem, amanhã nós vamos comer cachorro quente. Amanhã é pastel, amanhã é X. É assim. Ou sushi, para quem gosta, né? Então, às vezes os dois gostam da mesma coisa, às vezes não. Mas, enfim, então eu vou pedir isso, eu vou pedir um cachorro quente, então você come um pastel. Pronto. Então, as pessoas precisam entender que elas têm que entrar num acordo na criação dos seus filhos. Não pode um mandar e o outro desmandar. Se o pai disse algo, pronto. Se o pai disse, não, você não vai sair, então... Mãe, não, o teu pai falou que você não vai sair, então... você vai acatar as ordens do seu pai, porque algo você fez, então você vai ficar em casa hoje. Então é assim. Não posso dizer, não, então tu vai. Eu vou estar tirando a autoridade. E é isso que o diabo quer. Intriga, confusão, briga, dissensões. Então nós precisamos ter sabedoria. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba com as próprias mãos, com as suas próprias palavras, com as suas próprias atitudes erradas. Então nós precisamos ser sábias, homens sábios, mulheres sábias, pessoas que andam de acordo com a palavra, guardando a palavra no nosso coração. Nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter conhecimento. Nós vamos achar graça aos olhos do Senhor. Nós vamos alcançar o favor. A graça é um favor que nós não merecemos. A graça foi o que Jesus fez por nós. Então nós precisamos ser gratos. Então guarda a palavra no teu coração. Não peque contra o Senhor. Confie nele. Espere nele. Diga para ele, Senhor, me ajuda a mudar aqui. Senhor, eu preciso mudar aqui nas minhas atitudes, na minha forma de agir, na minha forma de pensar. Eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter domínio próprio, eu tenho que ter mansidão. Pai, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Só que não se esqueça, você vai se deparar com situações para que você tenha o domínio, para que você tenha o controle. Então, é assim que Deus trabalha. Você precisa se colocar debaixo da autoridade de Deus. A palavra diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro ele diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos estar sujeitos à autoridade do Senhor. Quando eu obedeço a sua palavra. Quando eu faço a sua vontade. Quando eu dou permissão para Deus agir na minha vida. Para que a luz resplandeça na minha vida, eu tenho que permanecer firme. Eu tenho que permanecer firme naquilo que eu determinei. Para que eu alcance a minha bênção, o meu milagre, a restauração, a transformação, a cura, enfim. Isso tudo é um processo e só vai acontecer se eu não retroceder. Eu preciso me manter firme, guardar meu coração, guardar a minha mente e deixar e fazer primeiramente a vontade do Senhor. Então guarda esta palavra no teu coração. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, Pai, venha falar mais ao coração deste homem, desta mulher. Que eles venham esconder a sua palavra no seu coração, para que não pequem contra ti, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, venha nos instruir, nos ensinar, porque é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Que Ele venha nos mostrar, Pai, onde nós precisamos buscar mais, onde nós precisamos mudar. Que o Teu Espírito traga, Pai, a nossa mente, onde nós precisamos de transformação, onde a nossa mente precisa ser transformada, para que nós possamos viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.